Ibovespa sobe cerca de 40% em um ano. E em fevereiro, ele atingiu ali 191 mil pontos. Mas o cenário mudou em março com a guerra no Oriente Médio, que afetou petróleo, inflação e juros. Onde investir na Bolsa Brasileira neste cenário? Quais opções ainda estão atrativas? Este é o assunto do Itaú Views hoje. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo o estrategista-chefe aqui do Itaú BBA, Daniel Gever. Bem-vindo novamente, Gever. É praticamente um podcast hoje de atualização, né? A gente conversou ali no final de fevereiro, a última vez, depois do Strategy Day. E agora, em março, o cenário deu uma boa mudada com a guerra no Oriente Médio. Então, para começar, Gever, o que mudou ali de fevereiro para março para a gente relembrar ali e dar um contexto para o público? Faz um mês, mas parece um ano, né? Sim. Acho que basicamente, assim, o mundo estava fazendo 3 grandes trades. Um que era a diversificação além dos Estados Unidos. A gente acredita que no médio prazo isso permanece, mas temporariamente o que aconteceu? O dólar fica mais forte, que eles chamam de DXY, né? A expressão lá é uma cesta de moedas contra o dólar. Então, temporariamente você tem um pause nisso, mas a gente acha que de médio prazo isso permanece. O segundo trade o pessoal chamava de debasement, investimentos em ativos reais. Esse também deu uma reduzida, porque o preço de cobre caiu, algumas outras commodities metálicas, ouro, caíram, mas a gente acha que tem uma questão de supply no mundo, né, de oferta e demanda, né, da parte de commodities, a gente acha que de médio prazo também permanece. E o terceiro trade que os investidores estavam fazendo era o trade do reaceleração das economias domésticas globais, benefício da queda de corte de juros que estava acontecendo no mundo. Eu acho que esse ficou mais difícil, porque ele era um tema mais de curto prazo, e o que aconteceu? Petróleo é muito relevante para as inflações dos países no mundo. Então, eu diria que essa é a parte um pouco mais de curto prazo, piorou. Então, a gente entrou num que eu chamo de um mini risk-off temporário, afetando, mas a tese de médio prazo a gente acredita que permaneça. Então, a gente pode dizer que o que acontece em março é mais uma volatilidade ou mudou algo estrutural, principalmente aqui na Bolsa Brasileira? Assim, obviamente a gente tem que ver quanto tempo vai durar o conflito. Daí tem aquela questão do polymarket lá, mais da metade dos investidores acha que o conflito só se resolve depois do final de maio. Então já não é algo que no início pensava que vai ser 1, 2 semanas, vai ser tudo muito rápido. A gente está vendo que está sendo mais difícil. A gente acha que, olhando hoje, nosso time macro, as estimativas a tendência não mudou, mas ela foi suavizada. Então você não tem um corte de juros tão robusto, porque a inflação vai ser mais alta, mas ainda tem corte de juros. Então eu acho que eu olharia mais por esse sentido, assim, uma suavização da tendência e não todo um cavalo de pau nesse quesito. Sim. Bom, quer ver, o investidor, né, nos últimos anos já viu momentos de estresse além desse, né? A gente viu a pandemia do Covid, teve a invasão da Ucrânia pela Rússia, teve o Liberation Day no ano passado. Então, como que você compara essa volatilidade que a gente está vendo agora com esses outros eventos de estresse? Ou dá para a gente ter algum de referência que dê para comparar? É muito interessante a pergunta, mas a resposta é difícil, assim, se olhar eventos, assim, questão da guerra da Ucrânia tem um quê parecido, porque foi uma questão de você teve falta de commodities, você teve uma inflação no mundo indiretamente. Hoje me parece um pouco mais difícil, porque antes a Rússia representava 3% do petróleo no mundo, o estreito aqui que está parado, alguns poucos navios passando, ele representa quase 20% do petróleo no mundo. Então eu acho que ele está um pouco mais difícil. Questão do Liberation Day. Liberation Day foi uma coisa que os Estados Unidos fez, e ele tinha uma resposta para isso. Então o Trump logo começou a negociar tarifas bilaterais e resolveu o que ele colocou do aumento de tarifas. Aqui a gente está vendo que o Trump ele fez uma questão da guerra e ele está tentando uma negociação com o Irã. Então o Irã tá fazendo um jogo duro nesse sentido. Então ele não controla todas as cartas nesse momento. Então talvez por analogia a gente está num evento pior do que os outros dois olhando hoje. Me parece que o mundo quer resolver e quer ir em frente, mas a questão é quando eu consigo liberar e dar conforto no estreito. Aí teve a questão de comparar com eleições Brasil, acho que é diferente. Aqui a gente está num cenário que está afetando o mundo inteiro.
E eu sempre gosto de olhar em quadrantes o mundo, que eu chamo de Risk-On global, Risk-Off global, Risk-On Brasil e Risk-Off Brasil, né? As eleições, outras coisas para comparar, elas eram muito mais idiosincráticos, domésticos. Eu acho que isso é uma questão que a gente vai começar a olhar mais para o segundo semestre desse ano, mas eu colocaria uma analogia que esse evento aqui está mais difícil do que a média comparado com as tarifas e comparado um pouco com a Ucrânia e a Rússia. Isso que você falou eu acho interessante, do Liberation Day, o Trump ele tinha o controle ali, né, vamos dizer, ele podia afrouxar ou não, agora não, poxa, tem Irã envolvido, tem outros países envolvidos, quem que vai entrar, quem que não vai entrar, quanto tempo vai durar, são muitos fatores, né, o que gera muita incerteza. É verdade, então a gente tem que ser, acho que seletivo na hora de montar o portfólio aqui. Legal. E como que a gente pode dar uma dica até para o investidor ali, como que ele pode sobreviver a esses momentos de volatilidade? Ou tem algum outro aprendizado que trouxe de problemas anteriores, até indo mais para trás ainda, momentos de estresse, né, o subprime em 2008, o que o investidor ele pode ter trazido de aprendizado para aplicar nesse momento, mesmo sendo um evento diferente? Eu acho que assim, você deve entrar em bolsa pensando que você está comprando ativos para o longo prazo. Então, se você quer entrar para especular, ganhar um mês, é muito difícil você acertar. Pode dar muito dinheiro, a resolver o conflito pode dar muito dinheiro. Mas eu sempre faço uma pergunta assim, se eu comprar um ativo e ele cair 20%, eu quero comprar mais dele? Para mim essa é uma pergunta que meio disciplina, assim. Alguém está só especulando, vou comprar aqui para vender 5% acima? Não concordo em entrar nesse momento. Eu quero comprar uma empresa boa que corrigiu. Eu acho que é bom. Então, acho que sempre pensar nesse sentido, assim, comprar coisas que você quer ter no longo prazo. Obviamente, eu sempre falo, né, que o longo prazo é feito de vários curtos prazos, né? Então para mim esse é o aprendizado, assim, compre algo que você quer ter, mesmo se ele estiver mais barato daqui um mês para frente. Ele pode estar mais barato daqui um mês para frente, como ele pode não estar, dada essa incerteza da evolução do conflito. Então, para mim, quando eu olho assim, foque em ações de qualidade. O que quer dizer ações de qualidade? É um termo às vezes vago, né? Ações que tenham boa rentabilidade sobre patrimônio líquido, ações que são boas pagadoras de dividendo. A gente tem, né, um estudo, né, que se você olha, por exemplo, o IDIV, que é o índice lá da B3. O IDIV, ele desde 2007, quando foi criado, ele rendeu 1000%, contra a Bolsa que rendeu 350%. Foi muito melhor, e lembre-se que desde 2007 a gente passou por diversas crises, passou de 2008, passou por a crise doméstica aqui, passou pelo Covid, passou por outros pontos. Então, assim, minha cabeça, moral da história, compre algo que você quer ter mais de longo prazo. Legal. E além, né, eu falei ali no começo que o Ibovespa tinha batido 191 mil pontos em fevereiro, acho que foi ali no dia 24, depois caiu até 176 mil agora em março. Além desse cenário externo da guerra no Oriente Médio, teve algum outro fator que pesou? Ou foi mais isso? Ou algum fator interno mesmo aqui do Brasil? Eu acho que foi muito mais o impacto lá de fora nos ativos brasileiros. Então você teve, por exemplo, multimercados tendo que reduzir muito a posição em juros, porque o juro lá fora começou a subir e aqui você estava apostando numa queda, um ciclo relevante de queda de juros. Então eu acho que esse é um dos fatores, mas eu vejo muito mais lá fora. O feedback que a gente está tendo de investidores o investidor está dividindo, pelo menos dentro de mercados emergentes, em dois grandes grupos. Quem são os países que são exportadores de petróleo e quem são os países que são importadores de petróleo. Então você pode olhar assim, olhando desde que começou o conflito, os mercados emergentes caem 8,5% em dólar. Então a gente está num risk-off, de fato, né? Para cair do 8% no mês é isso. O Brasil, em termos relativos, está caindo 3,5%, 4%, estatística, né, até hoje de manhã. Então, assim, você tem, no relativo, o investidor está pensando o Brasil relativamente melhor posicionado. Isso não era verdade no passado. No passado existia uma conta, né, em grandes números, que era a cada 1% que o dólar se valoriza, mercados emergentes caem 3%. O Brasil caía 4, 5. Agora inverteu um pouco a equação. O mercados emergentes caiu mais, porque tem mais importador de petróleo, e a América Latina, de certa forma,
ela não está envolvida direto no conflito. Então, as consequências são secundárias nesse quesito. Mas eu diria que foi mais global do que local os movimentos recentes. E a gente até olha ali no desempenho, a gente vê isso claramente, né? Nesse um mês, quem que sobe? Petrobras, PRIO, PetroRecôncavo, são as empresas de petróleo, né? Se você olhar assim, a gente faz uma performance, atribuição de performance por setor. Metade do que segurou a bolsa foi petróleo de fato. E quando você olha o outro extremo, o que caiu recente? Caiu setor de economia doméstica. Vários que os estrangeiros tinham comprado, setor financeiro, setor de consumo, por exemplo, sofreram nesse quesito. Então você teve essa dicotomia no mercado. Você já mencionou aí o investidor estrangeiro, a gente estava vendo um fluxo bem positivo, né? Tá positivo ainda, né? O fluxo líquido ainda está mais de 40 bilhões de reais, mas como que tá? O estrangeiro colocou o pé no freio na Bolsa Brasileira? Se você olhar o dado consolidado, não, porque está entrando 5, 6 bilhões no mês, no ano. Isso até é um sinal de força relativa do Brasil. Só que a gente criou um relatório, se alguém tiver interesse e não tiver na distribuição, que a gente chama de flow breadth. A quantidade de ações que o estrangeiro está comprando. Até fevereiro, era bem amplo esse número. 0 é se o estrangeiro está vendendo tudo, 100 se o estrangeiro está comprando todas as ações do Ibovespa no acumulado. Até fevereiro você tinha alguma coisa próxima de 80% de compra. Agora, em março, é mais ou menos 40%. Onde é que o estrangeiro está comprando? Você mencionou, dá para ver até pela performance. O estrangeiro está comprando bastante petróleo, então Petro, PRIO, e um setor que a gente gosta muito de longo prazo na bolsa, que o estrangeiro está comprando, a gente concorda, e o local está posicionado nisso, é o setor elétrico. Assim. O estrangeiro está comprando, que basicamente ele é uma segunda derivada do call de energia. Esses são os dois setores que o estrangeiro está comprando. Eu vejo o fluxo, em termos relativos, obviamente que ele não está em todos os papéis, mas eu acho que é um sinal de força. Em movimentos anteriores, a gente teria visto uma queda do fluxo, uma saída de estrangeiros. Semana passada foi a primeira vez em 4, 5 meses que teve saída de investidor de mercados emergentes. Então, e mesmo assim o Brasil no net, no líquido, ainda estava tendo alta de mercado. Até olhando os 2 últimos dados da B3, mostra estrangeiro comprando. Há quanto tempo que não acontecia isso? 4 meses que você falou? De mercados emergentes. Total, né? Que aí não é só Brasil. Não é só Brasil. Bastante tempo. E outro ponto que aconteceu, né, com toda essa turbulência no cenário externo, a gente viu o Copom ali no dia 18 de março, a expectativa era de uma queda da Selic de 0,50 ponto percentual, inclusive era a expectativa aqui do Itaú, mas dias antes, com o estouro da guerra, essa expectativa foi alterada e o Copom realmente veio com um corte ali menor de 0,25 ponto percentual. Você acha que isso afetou o desempenho da Bolsa também? Porque a Selic continua num patamar bem elevado, né, em 14,75. Eu acho que afetou, mas a gente tem que olhar na questão relativa. Meu dia a dia é falar com gestores globais de mercados emergentes, Latam e Brasil. Quando eu falo com gestor de mercados emergentes, eles olham assim, o Brasil é um dos únicos poucos países que pode cortar juros. Então tem uma vantagem relativa. Como é que ele enxerga isso? Assim, ele enxerga na consequência da tendência de lucro. Se a gente olhar, né, o lucro da economia doméstica em 2025, a gente está terminando a temporada de resultados, ele ficou meio que parado. Assim, eu brinco que a gente patinou na esteira. Você cresceu receita, você cresceu a geração de caixa, o EBIT ou EBITDA das empresas, mas não se converteu em lucro líquido. Ao cortar juros potencialmente esse ano, mesmo que seja um ciclo menor, você tem uma segunda derivada positiva na parte de despesas financeiras. Então, eu vejo o Brasil com uma chance boa de que o lucro da última linha, né, a última linha, o lucro das empresas cresça um duplo dígito esse ano para a economia doméstica, reacelere comparado com 2025, e daí sendo seletivo. Eu não acredito que a gente vai ter revisão positiva de lucro no consolidado, mas eu acho que a gente consegue encontrar empresas, cases específicos disso. Então,
sim, é ruim que a gente vai cortar menos os juros, mas a gente tem que colocar num contexto que o mundo é um mundo que parou de cortar juros, ou até em alguns mercados do mundo, na Ásia até tem alguns mercados potencialmente subindo juros, e o Brasil ainda está caindo, o juro é alto, né? A gente tem um juro real bastante alto ainda, então isso até segura a moeda também, né? A gente tem um carrego relativamente melhor do que outras moedas. A gente até viu a ata do Copom nessa semana, o time macro aqui diz que veio mais dovish, né? O comunicado ali veio um tom mais para corte mesmo, né? Então, vamos partir agora, quer ver? Eu acho que está todo mundo esperando o que eu prometi no início. Com esse ajuste do Ibovespa, vamos dizer assim, né? Foi queda de 15 mil pontos desde da máxima. Tem ações tem teses atrativas e também em termos de valuation, tem alguma tese ali que estava cara e agora ficou barata com esse ajuste? Bom, vamos falar de valuation como um todo e descer, né, para temas. A Bolsa Brasileira agora está com um desconto de cerca de 5% para o seu histórico. Eu sempre falava assim, se eu faço um filme e olho para trás, há 12 meses atrás, o Brasil era 2 desvios abaixo do histórico. Então, aqueles caras que compram quantitativamente valuation, era o paraíso desse cara, porque você comprava tudo, estava com um desconto grande. Há 6 meses atrás, a gente estava com 15 a 20% de desconto no seu histórico. Chegou a bater em fevereiro um leve prêmio pro seu histórico. Agora a gente corrigiu, está com um leve desconto. Vamos comparar com o mundo. O mundo hoje está com um prêmio entre 10% e 15% para o seu histórico. Então eu acho que em termos relativos, o Brasil está interessante e voltou a ficar interessante. Isso é um feedback que o investidor nos passa também nesse quesito. Quando eu converso com um local, às vezes alguns locais falam assim, pô, ele é interessante, mas ele não é tão interessante porque a NTN, o juro da renda fixa, então o que eles chamam de Earnings Yield Gap, né, uma expressão em inglesa que você faz, né, o preço sobre lucro. O preço sobre lucro é a quantidade de anos que a gente leva para recuperar o nosso capital com o lucro da empresa. Eu invirto isso, então uma empresa que tem um PI de 5, leva 5 anos para recuperar. Eu tenho que tirar o spread da NTN nesse sentido. Então, olhando aí, alguns locais não acho ainda tão interessante. Mas eu considero que o valuation da Bolsa é um valuation atrativo relativamente. Então, a gente acha que voltou a ter temas interessantes. Quando a gente vai montar o nosso portfólio, a gente tem um portfólio balanceado. A gente gosta de 4 temas. Depois a gente pode discutir setores e papéis, mas falando de tema, a gente gosta muito de bond proxy e infraestrutura. Por quê? Protegido por inflação e porque tem um spread, tem uma diferença positiva para a NTN. Então você compra, repassa inflação e tem mais previsibilidade no resultado. Até uma expressão que a gente usa, a gente gosta de rate sensitive, mas não economic sensitive. São empresas que podem se beneficiar se a gente cair esses juros, mas a gente vai cair e vai estar num patamar ainda restritivo da economia. Então eu não quero um cara muito exposto à economia. Na parte de exposição à economia, eu chamo de quality cíclico, então cíclico de qualidade. Se a gente visse que os juros ia cair para single digit, até eu reduzo um pouco a mão da qualidade para pegar os caras de beta mais alto. Mas nesse momento, o que a gente acha que ficou interessante assim de tema dos cíclicos de qualidade? Setor de construção civil ficou interessante e o setor financeiro. O setor financeiro foi onde o estrangeiro deu uma reduzida nessa exposição. Eu acho que voltou a ficar interessante aqui em termos relativos. Aí tem um tema que é commodities. Na nossa alocação de commodities, a gente está... Eu chamo de underrated, a gente está um pouco abaixo da média do que o Bovespa deveria sugerir, mas a gente está seletivo aqui. A gente está neutro em energia, então assim, é difícil precisar o tempo que você vai ter, né, da resolução do conflito, então eu não quero estar nem muito exposto e nem muito parado nesse sentido. E a gente gosta de alguns temas, por exemplo, celulose a gente acha que está barata, né, em termos relativos hoje. Acho que mineração caiu bem. Eu acho que o nosso analista lá, o Sasson, acha interessante a parte de mineração. E por último, assim, um tema que é a parte... Você notou que esses 3 temas que eu te falei, eles são temas mais de valor. Sim. Por que mais de valor?
o mundo está incerto, AI vai disruptar, não vai disruptar setores, então eu não quero pagar múltiplos muito altos para comprar. Lembre-se daquela pergunta, né? Se o papel cair 20%, eu quero ser comprador? Se você comprar uma ação muito cara, que não tenha múltiplo de PI atrativo, se ele cair 20%, às vezes você não quer comprar. Então esses 3 temas são temas de valor. O tema de crescimento que eu tenho no portfólio. O tema de crescimento que eu tenho no portfólio são mais teses meio seculares aqui, que a gente gosta de empresa do setor de hospitais, aqui em saúde, e a gente gosta de empresa relacionada à canetinha, né, que o pessoal brinca lá de farmacêuticas que se beneficiam dessa tese de obesidade, diabetes e perda de peso aqui. Então são um pouco mais seculares, que a gente tem uma previsibilidade boa de acordo com nossos analistas. Então, é um portfólio mais voltado e mais focado em valor. Quando você vai pensar prospectivamente, aqui que é o retorno da bolsa, né? Eu gosto de dividir o pensamento em 3 grandes componentes de retorno. O primeiro componente de retorno é o que eu tenho na minha mão. Eu tenho na minha mão empresas que vão pagar bons dividendos e que vão recomprar ações. O dividendo da bolsa hoje é alguma coisa ao redor de mais ou menos 6,5%, 7%, que é interessante. É um dividendo em termos reais na nossa cabeça. Você tem o buyback yield, que é quanto as empresas vão recomprar versus o seu valor de mercado. Está mais ou menos entre 1% e 1,5%. Então, se eu pegar esse 6,5% mais 1,5%, você tem quase 8% de carrego da bolsa. A parte de tendência de lucro, né? Quanto a gente vai ganhar de crescimento de resultado. Prospectivamente, os nossos números apontam para um número ao redor de 12%, 13% de crescimento médio composto do lucro da Bolsa Brasileira. Então, estaria falando ali 8 mais 12, 13, ao redor de 20% de retorno olhando em termos de 12 meses, que é interessante. E o último componente é o componente de... O pessoal usa, né, tem uma expressão lá que o parceiro do Buffett usava, né, o Mr. Market, do mercado, o re-rating, de-rating, né, se o múltiplo vai subir ou vai cair. Aqui está um pouco mais difícil você falar isso. Então, a gente acha que o Brasil tem um leve desconto histórico, ele poderia convergir um pouco para a média, então tem um potencialzinho vindo de re-rating, mas não é tão grande. Então eu fico tentando procurar empresas que me dão mais crescimento de lucro e mais dividendo ali para ter esse componente nesse quesito, que está embutido nesses temas. Depois, se quiser, a gente pode falar de setores e alguns outros nomes também. É isso que eu já ia te perguntar agora. Então, resumindo, quais setores aí que estão atrativos nesse momento que vocês estão enxergando? E até, Guevara, se já quiser mencionar um nome, teve aquele relatório, né, 26 ações para investir em 2026, óbvio, não dá para falar das 26 agora, mas se você quiser pincelar alguma ali, então resumir os setores e também as ações mais atrativas, e depois eu quero saber as mais sensíveis também. Tá legal. A gente fez um relatório, esse relatório foi bem legal, né? 26 Stocks for 2026, né? 26 ações para 2026. É um relatório temático em colaboração com todo o time de research, né? Pegou 50 e poucos analistas aqui do time e pediu, nos ajudem com as suas melhores ideias para o ano. É uma coisa interessante, a gente fez 2025 versus as 25 ações para 2025. E a gente foi olhar a performance. Bateu em 10 pontos percentuais o Ibovespa. Então foi legal. Então tem uma consistência ali interessante. Então vamos mencionar alguns nomes que se enquadram, né? O que os nossos analistas gostam e o que eu gosto do portfólio. Setor elétrico. Aqui o setor elétrico a gente acha bastante interessante a tese de preço de energia para cima. Isso é representado por a Eletrobras Axia, né, empresa de geração e transmissão de energia relevante. Nossa cabeça e a cabeça do analista é que ela pode pagar entre 10% e 15% de dividendos em termos anuais nos próximos 3 anos. Então esse preço de energia para cima, Axia é interessante, Eneva é interessante, Copel é interessante. Então esse é um basket. Não quero comprar só Axia. Esse basket a gente acha interessante. Dentro desse tema de bond proxy, infraestrutura, a gente gosta também do setor de shopping centers. Então, né, o Elvis, nosso analista lá, acha interessante. E esse é um tema que ele estava esquecido nos anos anteriores, só que ele é um tema que quando um estrangeiro me pede, Daniel, eu quero ações que cresçam duplo dígito, o lucro, que acelerem e que o sell side, que os analistas revisem para cima. A gente acha que o setor de shopping center é beneficiado pela reforma tributária. Isso o shopping center listado em bolsa, porque ele vai pagar uma alíquota menor 2027 e 2028 nessa transição. Então a gente vai revisar a última linha dos shopping centers. Aqui uma empresa que a gente acha interessante do portfólio
é Multiplan, que tem bastante shopping de qualidade nesse quesito. E dentro desse tema também de Bond Proxy Infra, o setor de saneamento é interessante. Então você tem duas maneiras de fazer o play, né, o de saneamento aqui. A gente gosta muito de Equatorial, que é um conglomerado, né, uma locadora de capital que tem desde distribuição de energia e comprou a Sabesp, ou você pode investir na Sabesp diretamente. Então esse tema aqui, para mim, é a espinha dorsal do portfólio, a gente gosta muito nesse quesito. Aí olhando aqui a parte de economia doméstica, setor de bancos, a gente acha interessante. Aqui, obviamente, a gente não pode cobrir as ações da Casa Itaú, né? E o nosso analista lá, o Ledu, que ele gosta dos nomes de Bradesco e de BTG. Então, escolha bancos de qualidade aqui nesse quesito. E a gente gosta do setor de Minha Casa Minha Vida, de construção. E aqui existem maneiras de fazer esse play. O Elvis, nosso analista, tem preferência de Tenda, que é uma empresa que tem um preço sobre lucro bem atrativo. A gente teve mudanças aqui no Minha Casa Minha Vida que aumentou o escopo do programa, então tem benefícios para as outras de Minha Casa Minha Vida. Então, empresas que se beneficiam de Minha Casa Minha Vida, Direcional, Cury, são interessantes também. A Cirela, indiretamente, tem 40 e poucos % da exposição vinda de Minha Casa Minha Vida, é uma empresa que a gente tem no nosso portfólio. Então, acho que construção é interessante aqui nesse quesito. Olhando ali as empresas de commodities, né? O que a gente tem no portfólio? A gente tem no nosso portfólio exposição em Prio, que é a maior empresa privada de exploração de petróleo. Ela tinha um fluxo de caixa negativo em 2025. Se continuar assim, ela vai gerar mais de 20% de free cash flow nesse ano. A gente acha que vai ser um pouco menos, né? Que a gente acha que o petróleo vai corrigindo ao longo do tempo. Só que ele não volta a ser o que era em janeiro, porque vai ter que reconstruir reservas, o estreito talvez não abra como um todo. Então, assim, a gente acha que tem que ter um pé no petróleo aqui na exposição. A Monique gosta tanto de Prio quanto de Petrobras nesse ponto. A gente tem Suzano, que é a empresa de celulose mais atrativa, né, comparado com as chilenas, comparado com uma Klabin ali no relativo, né, o nosso analista gosta. Uma ação que tinha subido muito até fevereiro e caiu recente é Vale do Rio Doce. Ela voltou a ter um free cash flow e um dividend yield interessante. Aqui eu não estou over versus o índice, mas vale a pena ter uma exposição. É uma empresa muito bem gerida, que está fazendo um bom trabalho e gera caixa e devolve para os acionistas. Então, commodities de maneira seletiva a gente gosta. Eu gosto um pouco menos de proteína e da parte de grãos atualmente. E nessa parte de crescimento, eu mencionaria as ações de Redditor. Até o estrangeiro vendeu recente, ela estava com um múltiplo mais alto, mas ela voltou a ficar com um múltiplo atrativo versus o crescimento que ela coloca aqui. Então, ponderando aqui, eu acho que fazendo assim, é falar assim, me fala a espinha dorsal do portfólio. Para mim, infraestrutura, olhando o longo prazo, aquele primeiro tema é onde eu gosto mais, e bancos de qualidade eu acho de longo prazo. E depois, tangenciando aqui, sendo seletivo em commodities e sendo seletivo nesses temas um pouco mais seculares nesse momento. E tem algum setor ali que o investidor tem que tomar cuidado, que está mais sensível nesse momento? Acho que sem falar em setor, eu vou falar em termos de predicados de empresas. Talvez aqui a discussão, né? Historicamente, quando a gente corta juros no Brasil, você quer comprar small caps. Eu acho que a gente está num momento que a gente vai cortar os juros, só que a gente está num debate se o ciclo vai ser menor que o esperado. Então eu prefiro ficar em ações de mid caps e large caps, ações mais líquidas para a porta de saída, se alguma coisa der errada, tem ponto. Se eu tivesse, vamos lá, a certeza que o juro vai cair, vai virar single D, vai virar 8, 9% no médio prazo, small caps é a melhor categoria para estar. Hoje a gente não pode falar isso. Então, small caps versus large caps, eu prefiro estar em mid large caps nesse momento. Outros predicados. Se tivesse a certeza que o juro ia cair para 9%, você ia querer comprar ações muito alavancadas. Lembre-se do que eu falei no início da discussão. Eu prefiro as ações que são rate sensitive, mas não economic sensitive. Então eu quero ações que tenham uma alavancagem controlada e que tenham previsibilidade de que eu não vou errar os analistas não vão errar as estimativas de médio prazo. Por isso que eu volto. Você pode comprar uma ação que tem uma alavancagem um pouco maior no setor de saneamento, no setor de utilities? Sim, porque você não deve errar muito no top line. Você comprar uma empresa muito alavancada em setores de economia muito doméstica, aí pode ser um pouco mais de risco. Então,
A alavancagem a gente está saindo de um juros que é 15, muito alto, indo para um juros ao redor de 12, 13, que ainda continua sendo alto. Então, assim, eu diria que não comprar tanta alavancagem, mas faço o dever de casa, olhando assim, pô, essa empresa aqui não vai mudar muito o top line, não vai mudar muito o EBITDA, ok, daí eu posso comprar a desalavancagem dela, mas se mudar isso, então eu sou um pouco mais no... É o que o pessoal chama de beta muito alto. Então tem um beta um pouquinho acima de 1, e tem aquele beta que é 2, 3. Eu estou escolhendo um portfólio, nosso portfólio é um beta muito próximo de 1.05 para ser exato, tentando olhar alfa, que tem funcionado aqui no longo prazo, dessas empresas mais seletivas. Então, evite um pouco a alavancagem demais e muito small caps nesse quesito. É um momento de cautela, né? De analisar caso a caso ali. Eu diria que é isso, e foque nessas empresas mais de qualidade que estão com valuation interessante nesse momento, após essa queda aqui nos últimos 30 dias. A gente está vendo aí o fim da temporada de balanços do quarto trimestre do consolidado de 2025. Ainda tem, né? A gente está gravando aqui no dia 26 de março. Ainda tem algumas empresas para divulgarem seus resultados, mas já dá para ter um panorama ali de se a temporada foi acima do esperado, em linha, abaixo. A gente usa uma estatística que nem os americanos gostam de usar, que eles chamam de beat and miss ratio. Qual o percentual de empresas que bateram as expectativas dos analistas e que frustraram as expectativas dos analistas? Essa nossa temporada está chegando a 1.2 beat and miss. Você poderia falar assim, opa, tá ok. Para você ter, historicamente, uma revisão para cima das estimativas, esse beat and miss tem que estar entre 1,5 e 2 vezes. Então, baseada na temporada que está olhando para o quarto trimestre, esse 1,2 vezes não me faz olhar e falar assim, o Brasil vai revisar lucro para cima. Aí tem que ser mais caso a caso. Até se você me perguntar hoje, minha tendência de lucro é de estável para baixo. Por que estável para baixo? Porque vai ter aumento do custo de matéria-prima, talvez a economia não cresça tanto no relativo, repasse de inflação. Então, a temporada foi uma temporada, diria que neutra hoje, com alguns casos que foram muito positivos, mas ela não é suficiente para dizer assim, não, vai revisar tudo para cima. Então tem que ser seletivo e escolher cases ali um a um, e eu acho que nos temas que a gente abordou, a gente tentou selecionar, e quando a gente olha, eu acho que assim, disciplinando, né, o lado do investidor, né, eu gosto de olhar 4 pilares. O valuation, você controla o que você consegue pagar, né, ao comprar. A tendência de lucro, então, que empresas vão revisar para cima ou não e vão acelerar ou não o resultado. O posicionamento, onde é que o estrangeiro e o local está olhando esse quesito. E o impacto macro nesse ponto. Então, a gente combina isso, olhando esses 4 pilares mais de curto e médio prazo, dentro do que eu chamo de olhar empresas de qualidade, tentar comprar empresas de qualidade ali selecionando. A gente até escreveu um relatório interessante aqui no mês de março, que eu chamo se o Warren Buffett fosse latino-americano, que ações ele compraria, né? Que são as empresas que têm moat, que têm as vantagens competitivas. E muitas estão incorporadas nesses temas ali que a gente mencionou no nosso portfólio. Bacana. Bom, Guevara, eu acho que a gente trouxe um cenário bem amplo, mas para encerrar aqui, última pergunta para encerrar o nosso podcast. A dica para o investidor você já deu no começo, mas eu queria entender com você o que... É difícil essa pergunta, né? Você não tem bola de cristal. Mas o que deveria acontecer para a Bolsa voltar ali para o rally? Acabar a guerra, né? Acho que meio óbvio, mas o que você identifica ali que pode ser um catalisador? As principais perguntas que o investidor está fazendo hoje, do lado global, quanto tempo dura o conflito e quão alto vai o petróleo. Então, o petróleo, começou a subir, daí caiu, ele voltou, ele está em alta já de novo. Então, tem que resolver isso e tem que resolver o conflito num prazo que não prejudique as economias. Porque, assim, o final do primeiro trimestre e o segundo trimestre do ano da tendência de lucro global está prejudicada por causa desse conflito. Então, tem que acabar a guerra, tem que ter alguma negociação e não uma escalada relevante nisso. E eu acho que aqui, daí a gente vai indo para o segundo semestre do ano, a questão de como é que vai ser o nosso modelo fiscal de 2027 e 2028, porque a gente tem uma gordura de juros real muito acima da média e teria espaço para cortar mais ao longo disso. Então, acho que é uma composição do doméstico e do local. A gente tenta montar um portfólio que... Tem uma expressão, né? You can't predict, but you can't prepare.
A gente tem que estar preparado para esses dois mundos. Então, por isso que a gente montou um portfólio que consegue navegar bem nesse ambiente. Se eu ver que resolver, eu vou aumentando um pouco o risco do portfólio, mas hoje eu não quero aumentar tanto esse risco do portfólio. E voltando para aquela mesa óbvia, do início do que a gente conversou. Ações são de longo prazo, são construção de riqueza em termos reais. Você tem que ter esse mindset. Várias famílias multimilionárias, milionários ficaram ricos comprando ações, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então pense isso, compre ações de empresa boa, tenta olhar esse quesito para montar o seu portfólio. Legal, Kever. Muito obrigada, acho que ajudou bastante aí todo investidor de renda variável nesse momento tão desafiador, né, que a gente vê o Ibovespa subindo, cada dia é uma tendência diferente. Muito obrigada a você aí pela audiência que ficou com a gente até o momento. E lembrando ali de seguir o Itaú Views aqui no Spotify, no YouTube, deixar a notificação acionada para saber quando um novo episódio estiver no ar. E nós temos também o Instagram e o Telegram. E no Telegram a gente publica sempre os relatórios. Então esse relatório que a gente mencionou, o 26 ações para investir em 2026, ele está lá. A gente divulgou assim que ele saiu. Então é isso, até semana que vem.